Oremos. Senhor nosso Deus e querido Pai, muito obrigado pela bondade e a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para juntos aprendermos da Tua Santa Palavra. Pedimos a direção do Teu Santo Espírito pela iluminação, para que possam todos compreender e colocar em prática em suas vidas para a glória do Teu Santo Nome. Nos oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esqueci de falar do Daniel e da Vitória, né? Eles se levantaram aí, sentaram rápido e acabou esquecendo. Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe. Bem, vamos hoje, irmãos, falar sobre a brevidade da vida. Como a vida ela é breve, né? Ela passa rapidamente. As crianças podem acompanhar a minha esposa para a salinha aqui atrás, certo? A Maria Alice não tem muito costume de ir para a salinha, não. Lá em Pedra Branca não tem salinha, né? Então ela fica por aqui mesmo. Então, irmãos, vamos falar hoje sobre como a vida ela é breve, né? Precisamos entender a brevidade da vida, né? Qual a importância de estudarmos sobre a brevidade da vida? A importância é porque é uma realidade, certo? A vida realmente ela é muito breve e ela passa rapidamente e precisamos saber o que existe depois dessa vida, porque senão nós viveríamos assim um pouco sem chão, sem uma estrutura para viver nesse mundo, porque não sabemos o que vai acontecer depois da morte. Então precisamos entender a brevidade da vida para que possamos nos preparar para o que há depois dessa vida. Nós estudamos e aprendemos que depois dessa vida nesse mundo existe uma vida eterna, uma vida que não vai mais ter um fim, vamos dizer assim, né? Porque nós sabemos que o nosso espírito ele não morre, ele é eterno, mas a nossa carne, o nosso corpo, ele tem um fim. Vai chegar um dia que nós vamos para a sepultura. Então precisamos entender o que há depois disso, que há essa vida eterna, que há uma vida que não tem mais fim, que o nosso corpo lá não vai mais morrer, não vai adoecer, não vai envelhecer. É o que nós chamamos de salvação e vida eterna. Quando nós falamos de vida eterna, nós entendemos sempre pelo lado positivo da palavra, né? Que existe uma moradia com Deus para todo sempre. Isso é o que entendemos como vida eterna. Mas, na verdade, existe vamos dizer assim, o lado negativo dessa palavra também. Qual o lado negativo da palavra vida eterna? É que pessoas vão viver eternamente sem Deus, no inferno, certo? Então esse é o lado negativo também da palavra vida eterna. Eu estou explicando porque geralmente quando nós falamos vida eterna, a gente lembra do céu, tudo bem, é bom lembrar sempre do céu, né? Mas também existe o inferno. E precisamos entender que a vida é breve e nós vamos nos deparar com essa eternidade, com essa vida eterna. Ou a vida eterna com Deus, ou a vida eterna sem Deus. E aí precisamos escolher, enquanto vivos, o lugar onde queremos estar por toda a eternidade. Onde queremos estar na vida eterna? No céu ou no inferno? Precisamos escolher, certo? E, como introdução, falei tudo isso, né? Para que a gente possa compreender agora a importância desse estudo sobre a brevidade da vida. Nós geralmente pensamos assim, irmão, mas rapaz, se eu viver 80 anos, tá bom demais, né? Certo. Se você está satisfeito com 80 anos, tudo bem. Mas você sabe se chega lá? Esse é o porém, né? Porque nós não sabemos se vamos chegar lá nos 80 anos, nos 90, nos 70. Eu achava que não chegava nos 30, né? Quando eu era criança, 30 anos é muita coisa, né? Hoje já passei um bocado dos 30 e ainda estou achando que estou novo, né? Porque ainda tenho a mente jovem, vamos dizer assim, que é só o nosso corpo que envelhece, a nossa mente ela pode permanecer sempre jovem, uma mente ativa, uma mente que pode fazer as coisas. O corpo às vezes não aguenta mais, né? Eu estava lembrando com meu pai esses dias, estava com ele dizendo, quando eu tinha 18 anos de idade, 17, que eu pesava 82 quilos, eu conseguia pular uma cerca de 5 fios de arame, só botando a mão na cabeça da estaca assim, pular lá do outro lado, né? Hoje eu já não consigo mais fazer isso, né? Então a nossa mente ainda é jovem, a gente ainda consegue na mente, mas o corpo não aguenta mais.
Então, a nossa vida ela vai definhando. Ela chega um tempo que nós estamos subindo, no vigor, subindo, vai chegar um tempo que a gente para e começa a declinar, certo? A gente não consegue mais fazer aquelas coisas que nós fazíamos antes, porque o corpo não aguenta mais. E isso é consequência do pecado, é a brevidade da vida. Mesmo antes de morrermos, a nossa vida já vai encurtando. Ela já vai encurtando, vai diminuindo, porque nós não conseguimos mais fazer tudo aquilo que temos vontade de fazer ou que fazíamos antes. Então, essa é a consequência do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E aí, não somente a morte física, mas a morte espiritual. E também já vamos morrendo aos poucos, né? As nossas células vão morrendo. Algumas já não conseguem mais, a nossa imunidade às vezes já vai diminuindo, baixando. Então, nós vamos morrendo aos poucos. Não é a morte instantânea só, que quando fala isso de morte, né? Nós já vamos morrendo aos pouquinhos. Então, quanto mais idade nós tivermos, mais, vamos dizer assim, mais mortes nós já sofremos, né? No sentido de morrer aos poucos. Então, irmãos, a vida é breve, nós precisamos entender e compreender isso, aceitar que isso é verdade e não nos entristecermos por isso. Não vamos nos desesperar. Ah, irmão, então se a vida é breve, então não vou fazer planos para o futuro, não vou me programar, porque a qualquer momento eu posso partir. Você disse que não necessariamente eu vou chegar a 80 anos, eu posso morrer bem antes. Então não preciso nem fazer planos para o futuro, né? Sim ou não? Não, eu tenho que fazer planos sim para o futuro, certo? Porque eu não sei se eu chego nos 80, mas e se eu chegar? Então eu preciso me planejar, como se eu fosse viver 80, 90, 100 anos ou até mais, né? Qual é o recorde mundial de idade? Vocês sabem? Eu acho que é mais de 125, né? Não estou bem lembrado, porque eu nunca mais pesquisei sobre isso, mas a última vez que eu tinha pesquisado, acho que era 125 anos. A pessoa já viveu nesse mundo. Então, pode ser que alguns de nós aqui cheguem a mais de 100 anos. Pode ser. Então, se você parar de se planejar para o futuro, você às vezes pode até se frustrar lá no futuro. Então, nós temos que viver, irmãos, nessa expectativa da volta de Cristo a qualquer momento, da nossa partida para a eternidade com a morte, e também nos preparar para viver 100 anos, entendeu? Então nós temos que estar preparados para esses 3 cenários da vida. Por quê? Porque senão nós podemos nos frustrar em alguns deles. Por isso que temos que estar preparados para essas 3 situações, certo? Porque se eu não me preparar para viver 100 anos, pode ser que eu viva. E aí quando eu chegar lá, rapaz, eu nem me preparei e acabou que eu não morri no meio do caminho e cheguei aqui, e agora, né? E aí você vai chegar lá despreparado também nos 100 anos. Pode ser que você não se prepare para a eternidade, pensando que vai viver os 100 anos, e você morra antes dos 40, ou antes dos 30. E aí? Ah, não me preparei para a eternidade, porque eu achava que eu ia chegar lá. Então você precisa se preparar para esses 3 cenários. Ah, não vou me preparar para a volta de Cristo não, porque eu acho que não vai voltar agora. Não der fé se Jesus voltar hoje. Aí você vai ser pego de surpresa também. Então se prepare sempre para os 3 cenários. Quais são eles? A volta de Cristo, a nossa partida para a eternidade com a morte e viver 100 anos, certo? Se prepare para esses 3 cenários. Então, faça planos para o futuro, faça planos como se fosse viver 100 anos, né? Mas faça planos também como se fosse morrer hoje ou que Jesus fosse voltar hoje. Tem que estar preparado para essas 3 situações. E aí não vamos nos frustrar em nenhuma delas, né? Qualquer uma das que vier primeiro, nós estaremos preparados para aquele cenário. Essa é a importância de entender que as 3 coisas podem acontecer em nossas vidas. Tiago, capítulo 4, do versículo 13, diz o seguinte, Tiago 4 e 13, atentai agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como a neblina, que aparece por instante, e logo se dissipa. Então aqui é uma advertência que o Tiago está fazendo para as pessoas que pensam só no amanhã, só em chegar nos 100 anos. Não se prepara para a brevidade da vida. Então, olha, não faça só isso. E você vai observar que Tiago não está dizendo, não se planeje para os 100 anos. Não estou dizendo que os 100 anos está escrito aí, eu estou colocando na nossa linguagem para a gente entender. Tiago não está dizendo, é proibido se planejar para o futuro. Tiago não está dizendo isso.
Ele está dizendo, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então se prepare também para o que pode acontecer amanhã. A sua morte ou a volta de Jesus. Certo? E faça planos para o futuro, mas não faça sozinho, pensando na sua própria capacidade. Em vez disso, dever dizer o quê? Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então você observa que Tiago não está proibindo você de se planejar para viver 100 anos, para o futuro não. Ele só está dizendo o quê? Se planeje com Deus na frente, entregue nas mãos do Senhor. Se o Senhor quiser, aí nós vamos viver 100 anos. Se Ele não quiser, graças a Deus, né? E aí nós vamos partir antes para a eternidade, melhor ainda, né? Para aqueles que têm Cristo. Para os que não têm Cristo, aí não é melhor, né? Partir. Mas, por isso que nós precisamos entender dessa brevidade, porque precisamos nos preparar para a partida. E a preparação é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Versículo 16 diz, agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, nós precisamos nos preparar. Estou sendo bem repetitivo para que isso fique gravado na sua mente. Você nem durma hoje de noite pensando, sonhando que vai viver 100 anos, vai ser arrebatado e vai morrer um dia. Certo? Aí você vai acordar, eu ainda estou aqui, né? Pensando que já chegou o dia do arrebatamento. Tá bom? Então, irmãos, com frequência, a voz insistente do Espírito Santo lembra ao homem mortal, na palavra de Deus, sobre a brevidade da vida. Então, constantemente a Bíblia fala sobre isso. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento é falado sobre a brevidade da vida. Pelo uso repetido de comparações, o Espírito do Senhor grava em nós o fato de que nossos dias são limitados e estão passando rapidamente. Então, nessas duas situações que eu falei, né? Tanto nós podemos morrer a qualquer momento, como também nós podemos chegar nos 100 anos rapidamente e achar que não vivemos o quanto poderíamos ter vivido. Vocês já tiveram a experiência de perguntar a alguém assim que tem 80 anos de idade se ele conseguiu fazer tudo o que ele queria? Tiveram a oportunidade de perguntar já? Não, né? Faça a experiência. Pergunte assim a pessoa que está lá com uns 80 anos, rapaz, o que é que você acha assim, a vida passou rápido ou não? Você fez tudo o que tinha vontade de fazer nessa vida ou não? Só para você ouvir a voz da experiência, né? Porque é bom a gente conversar com pessoas que têm mais idade, porque eles têm mais experiência na prática, né? Alguns jovens podem ter mais teoria, mas na prática, os que têm mais idade, eles têm mais experiência. E nós precisamos respeitar a experiência, né? E nem sempre a teoria ela vai superar a experiência. Casos e casos, precisamos analisar bem, certo? Observe Jó, capítulo 7, vamos lá, Jó, capítulo 7, verso 6. Jó 7 e 6, fica antes do livro de Salmos. Diz assim, a palavra de Deus: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Vocês sabem o que é a lançadeira do tecelão? Não? Quem sabe o que é? Levanta a mão. Ninguém sabe. O que é um tecelão? Também ninguém sabe. Que faz tecido. Não é assim? Tecelão faz tecido. E vocês nunca viram a máquina de fazer tecido? Fica assim, vamos dizer, centenas de fios, né? Os fios bem fininhos, entrelaçados assim na máquina. Aí a lançadeira do tecelão é como se fosse uma peça de madeira com a ponta, e aí fica outra linha nessa lançadeira. E aí ela vai para lá e para cá, para lá e para cá. Ela fica sendo jogada para um lado e para o outro da máquina, enquanto os fios que estão assim ficam se entrelaçando. Ó. Então o fio faz isso e a lançadeira faz isso. Aí os fios fazem isso, a lançadeira volta e vai entrelaçando os fios, certo? E esse movimento, ele é muito rápido. Né? Você só escuta os estralos, né? Eu vi isso lá em Jaguaruana, numa fábrica de rede. Né? Tecidos, e a lançadeira, você só escuta aquela pancada, né? Para lá e para cá, 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 né? Muito rápido. Assim a lançadeira do tecelão, certo? E aí diz que os nossos dias são assim.
velozes. Depois vocês são curiosos, né? Procura na internet, para ver se vocês conseguem encontrar, né? Lá no YouTube, a lançadeira do tecelão, né? Vocês verem como é tão rápido, que às vezes a gente nem vê a lançadeira, só escuta a pancada. Pá, 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 pá. Assim é a nossa vida, é comparado dessa forma, porque é muito rápido, passa rapidamente. E às vezes se finda sem esperança. A pessoa que vive nessa vida, irmãos, pensando só nas coisas desse mundo, ele vive sem esperança. Pare para pensar. Uma pessoa que não tem a esperança da salvação e da vida eterna. Ela vive nesse mundo trabalhando duro mesmo, para ganhar dinheiro, para ter uma vida confortável, para deixar herança para os filhos. Mas e quando chega o fim da vida dele? Dessa pessoa? Se ela não tiver a esperança da vida do porvir, da vida eterna, ela está sem esperança. A vida passou rapidamente e se finda sem esperança, porque não sabe o que vai suceder depois da morte. Então, assim é a vida. Por isso precisamos de Jesus para que possamos findar os nossos dias nessa terra, mas com esperança a esperança de dias melhores, não nesse mundo, né? Não nesse mundo. Tem no Salmo 34, diz, né, o salmista: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Então, o que eu entendo desse versículo é que o salmista está confrontando as pessoas a conhecer a Deus. Está nas entrelinhas isso, né? Por quê? Ao conhecer o Senhor e a sua palavra, você não vai amar esta vida aqui e você não vai querer longevidade, muitos anos de vida para ver o bem nessa terra. Porque às vezes a gente diz assim, não, mas as coisas vão melhorar, né? Vai melhorar? Porque quando a gente pensava que estava tudo ficando bom, pandemia, né? Um espinhaço. Quando a gente pensava que a pandemia estava indo embora, veio a guerra da Rússia e da Ucrânia. E o que é que vai vir depois? Não sei, né? Não sei. Eu ia falar um negócio, mas não vou falar, vai ficar em off, né? Eu não sei o que é que vai vir amanhã. Não sei o que vai acontecer. Pode vir mais pandemia? Pode. Pode vir mais guerra? Pode. Quem garante que não vai vir? Então a gente não pode, quem conhece a Deus e a sua palavra, não vai viver, não, eu quero viver mais tempo, para eu ver um Brasil melhor, um mundo melhor. Irmão, não vai melhorar não. Não vai. Por quê? Porque a Bíblia diz que no fim dos tempos, o amor vai esfriar. Se não tem amor no mundo, vai ter o quê? Que é o antônimo de amor? Ódio. Então, se o amor está acabando, o que vai prevalecer é o ódio. Você vai querer viver num mundo cheio de ódio? Vai? Lógico que não. Então, é o que o salmista diz. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Se você conhece a palavra de Deus, você não vai querer viver muitos dias aqui. A gente tem que se planejar como se fosse viver. Que eu não sei quantos dias vou viver e eu nem posso dar cabo da minha vida. Eu não posso me matar. Vou falar bem abertamente, né? Eu não posso me matar, tirar a minha própria vida. Por quê? Porque Deus é quem é o dono da vida, Ele é o autor da vida. Então, Ele é quem tem os dias determinados para nós. Irmão, mas porque você não sabe, a minha vida é muito ruim, eu sofro demais. O que é que tu faz na vida? Não faço nada. Então, é isso que você só sofre, né? Quanto menos atividade você tem na vida, mais sofrimento você tem. Entenda isso. Para que você tenha uma vida mais alegre, você tem que ter ocupações. Você tem que ter uma vida ativa nessa terra. Se você for um desocupado, e aqui eu não estou julgando ninguém, que eu não sei quem é ocupado e quem não é, né? Mas se você for um desocupado, se não tiver o que fazer, você vai viver triste. Porque você vai se sentir uma pessoa inútil na terra. E aí você vai ter mais vontade ainda de sair daqui. E às vezes vai querer se matar, né? Então você tem que ter uma vida ativa. Principalmente na obra de Deus, na igreja. Principalmente, né? Mas se você não é crente, procure ter pelo menos uma vida ativa fora da igreja. Uma atividade, um trabalho. Mas eu não tenho um trabalho. Mas você tem um trabalho em casa? Você faz alguma coisa em casa? Faz. Então, isso já é muito bom. Certo? Você não pode ficar só pendurado numa rede o dia todinho pensando na vida. Porque aí você só vai pensar coisa ruim. Certo? Porque Satanás ele vai colocar coisas ruins na nossa mente para que a gente possa só pensar besteira e querer fazer aquilo que Deus não quer que a gente faça. Então, nós temos que nos preparar
para lá, como se fôssemos viver muito tempo. Mesmo que os dias sejam maus, mesmo que sejam difíceis, mas nós temos que viver aqui o tempo que Deus determinou. Às vezes nós podemos perder muitas bênçãos de Deus por não querer aceitar o que Ele determinou para nós. Podemos perder muitas bênçãos. E aí é onde você tem que ter o olhar espiritual para as coisas. A minha vida ela é breve, ela passa rapidamente. As coisas vão piorar, né? Vai ficar cada vez mais difícil da gente viver nesse mundo. Então o que é que eu tenho que fazer? Aproximar de Deus, irmãos, é um remédio da nossa vida. A gente tem que se aproximar mais de Deus, que é para os nossos dias se findarem com esperança. Com esperança. De dias melhores lá na eternidade. Lá na eternidade. A Bíblia nos adverte, olhar para as coisas lá do alto, não para as que são aqui da terra. Então não devo estar olhando para o mundo, achando que aqui vai ficar muito bom e muito satisfeito, que eu quero morar aqui mesmo. Não, a gente não deve querer morar nesse mundo, é na eternidade com Deus mesmo, e sabendo que as coisas aqui vão só piorar. Mas vivermos nesse mundo contentes, alegres e satisfeitos, porque Deus nos colocou nesse mundo para brilhar uma luz. Deus não nos colocou no mundo à toa, certo? Não foi a obra do acaso, não. Em tudo Deus tem um plano. Então Ele nos pôs nesse mundo aqui para brilharmos a luz de Cristo, para fazermos algo de bom para o mundo, para a sociedade. Então nós temos que nos encontrar. Nós temos que nos encontrar primeiro. Às vezes a gente vive assim sem esperança, né? Sem um propósito na vida, porque nós não nos encontramos ainda. Ainda estamos perdidos. E precisamos nos encontrar, certo? Quando eu falo de se encontrar, irmãos, eu não estou falando de você encontrar um emprego. Não estou falando de você buscar uma profissão que você ganhe muito dinheiro. Eu estou falando de você se encontrar para que você seja realizado naquilo que você faz. Porque dinheiro, sucesso material, não traz felicidade. Às vezes é o contrário, só traz perturbação, né? E quanto mais dinheiro, às vezes mais perseguido você é. Então você tem que se encontrar na sua missão na terra. Qual é a sua missão nessa terra? E aí você viver realizado com aquilo. Sem fins lucrativos, vamos dizer assim. Não estou dizendo que você vai trabalhar de graça, não. Mas é que, se necessário fosse, você faria aquilo até de graça. Vocês já encontraram isso na vida de vocês, não? Já parou para pensar nisso? O que eu faria na minha vida até de graça, se fosse preciso? Se você não encontrou isso ainda, você ainda não se encontrou. Você não se encontrou. Por isso que às vezes a gente não vive realizado na vida, a gente vive frustrado. Certo? Porque a gente não sabe ainda o que nos traz a felicidade nesse mundo. E nós precisamos disso, né? Isso nos dá assim é quase que fosse uma razão de viver, né? Estou falando da vida prática no mundo, certo? Porque o que nos dá razão de viver, na verdade, é Deus, é Cristo, é a eternidade, é o que Ele fez por nós, certo? Isso nos dá razão de viver. Mas se nós não encontrarmos essa essência da vida nesse mundo, a gente vai acabar vivendo só por viver, passando os dias sem um propósito, né? Sem algo que nos traz realmente alegria, felicidade, uma realização nesse mundo. E saber que nós fizemos algo para Deus que deixa um legado na história, certo? Então, procure isso nas suas orações, ore a Deus e peça: Senhor, eu sei que a vida é tão breve, passa tão rápido, me ajuda a brilhar a Tua luz nesse mundo, me dá algo assim que eu me sinta realizado em fazer, que eu não faça só por dinheiro. E vocês vão perceber, irmãos, que tem coisa mais importante na vida do que dinheiro. Salomão, ele disse isso, né? No final da vida, um homem muito rico, um homem que desfrutou de muitos prazeres dessa terra, ele disse que tudo era vaidade. Então, precisamos encontrar isso, né? Algo que nos dê realmente uma realização, independentemente de dinheiro. Então, nós precisamos nos encontrar nessa terra, para que a gente possa, assim, fazer algo para a glória de Deus.
Versículo 7 diz: lembra-te de que a minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Então a vida é como um sopro, é muito rápido. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais, os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Olha aqui Jó reconhecendo a brevidade da vida, que ele ia passar. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Com base nisso, será que um morto pode voltar para dar um recado para os que estão vivos? Aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Não, mas eu vi fulano de tal que morreu há 2 anos atrás e veio me dar um recado. Você não viu fulano, não. Você viu outra coisa, né? Nós falamos de manhã, né? Certo? Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Então, assim é a vida. Jó, um homem que teve uma experiência de vida que nós nunca tivemos e com certeza nunca teremos. Estou afirmando com certeza. Por quê? Pegaram o enigma? Quem de nós aqui tem 10 filhos? Levanta a mão aí. Ninguém, né? Então nós não vamos passar pelo que Jó passou, porque ele perdeu 10 filhos de uma só vez. Então se nós não temos 10, nenhum de nós vai passar pelo que ele passou. Certo? Então ele passou por essa experiência, né, podemos dizer assim, ímpar na vida. E ele reconhecia isso, né? A brevidade da vida. E ele reconheceu no final, no capítulo 42, que ele conhecia Deus só de ouvir, agora os olhos dele estavam vendo a Deus, não no sentido literal da palavra, mas de experiência vivida pelo que ele passou, certo? E ele agora reconhecia que estava no início distante de Deus e agora estava mais próximo, depois dessa experiência que ele passou. Ele aprendeu que diante das provas, das lutas da vida, tem que se aproximar cada vez mais de Deus, por maior que seja essa prova. Salmo 78, verso 39. Observe o que o salmista fala aqui. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Então assim é o ser humano, né? Ele é como um vento. Passa e não volta. É por isso, irmãos, que nós temos que aproveitar a vida. Porque o dia de ontem que passou, ele não volta mais. A gente não vai mais viver o ontem. Nós só vamos viver do agora para frente. O que nós vivemos 6 horas da noite, já não vamos mais viver. Porque ela passa. A vida ela só vai para frente. Ela não volta. Vamos parar o relógio. Vamos voltar para 6 horas para a gente fazer aquilo de novo, né? Ou o que nós deveríamos ter feito que não fizemos. Não volta. Só passa. Então nós temos que aproveitar a vida. Certo? E como é que a gente aproveita a vida? Tem que ir para as festas, forró, beber cachaça, namorar, é? Não, irmãos. Aproveitar a vida é buscar a Deus. É justamente aquilo que eu falei há poucos instantes, é você encontrar o propósito da sua vida. Isso é aproveitar a vida. Porque você consegue viver, podemos dizer assim, insanamente, querendo viver. Você sabe das bênçãos do céu, da eternidade, mas às vezes você não quer nem ir logo para lá, porque você se encontrou nessa terra e você quer viver aqui insanamente. Você quer aproveitar os dias aqui para poder glorificar a Deus já na terra. Porque você sabe que lá é certo, a eternidade. Então aqui mesmo com as mazelas, as doenças, os problemas, as dificuldades, a gente quer viver. A gente não quer morrer. Isso é aproveitar a vida. Não é ficar com pensamentos malignos. A vida é ruim, a vida não presta. Que calor, medonho, como é que pode, rapaz, um negócio desse, né? A gente só reclama. Aí quando está chovendo, baixa chuva medonha, a gente pode nem sair de casa, né? Aí quando faz calor, quentura medonha, como é que pode um negócio desse? Aproveite a vida, irmãos. Aproveite o frio para estar próximo das pessoas que você ama. Se agasalhe, quem é casado, né? Se agasalhe ali pertinho do marido, né? A mulher, o homem perto da esposa. Fica ali, aproveite aquele momento para ficar em casa. Nos dias quentes você faz o quê? Aproveita para gastar umas caloriazinhas, vai fazer uma caminhada ainda para perder mais gordura.
queimar um pouquinho, certo? A gente tem que saber aproveitar a vida. Deus não faz nada por acaso, e Ele não vai fazer nada de mal para os filhos dele, não. Ou você acha que vai? Não, porque a Bíblia diz que se nós somos maus, nós sabemos dar boas dádivas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu vai dar bem aos que pedirem. Então Ele só dá coisa boa, irmãos. Nós é que não vemos, nós é que não enxergamos. Mas Ele dá coisa maravilhosa. Às vezes a gente fica se matando, né? Na academia, fazendo exercício e tal. E quando vai para um canto assim que tem uma sauna, a gente passa meia hora lá dentro, faltando a hora para cozinhar, para ver se perde umas gorduras. Aí Deus dá uma sauna natural e a gente reclama. A gente pode queimar calorias sem nem sair de casa. Vai? Aí a gente acha ruim ainda, né? Então, irmãos, a gente tem que saber encontrar as coisas boas que Deus faz. É agradável o calor? Não é agradável, não estou dizendo isso, né? Mas que a gente pode encontrar coisas boas naquilo que Deus faz. Não só reclamar da vida. Dê graças a Deus pelo frio, pelo calor, pela chuva, pelo sol. Agradeça que você vai ver que é bem melhor do que ficar só reclamando. Você vai encontrar mais sentido para a vida, né? Vamos para outro versículo em Jó, capítulo 8, verso 9. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra, né, que desaparece também. Então, aqui ele está ainda nesse contexto, né? Estou mostrando várias referências que falam sobre a brevidade da vida, né? Pessoas fiéis a Deus, homens de Deus, que reconheciam isso, e que nós também precisamos reconhecer essa brevidade da vida para sabermos aproveitar a vida da maneira correta. Salmo 102, verso 11. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Então, o salmista falando também dessa brevidade. Vamos para outro texto em Jó, capítulo 13. Jó 13. Era muito bom se vocês tivessem anotando essas referências para mostrar para alguém, falar sobre essa brevidade da vida. Jó 13 e 25. Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento e perseguirás a palha seca? Quem é essa folha arrebatada pelo vento? Ele fala aqui. É o ser humano, certo? É o ser humano. É como uma folha arrebatada pelo vento, que logo se vai, certo? É assim a nossa vida. Isaías também fala sobre isso. Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então nós murchamos como a folha. A nossa vida é assim, como uma folha que murcha rapidamente. Salmo 39, versos 5 e 6. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A nossa vida como o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Por mais firme que esteja, é pura vaidade. Por quê? Porque nós vamos passar, irmãos. A nossa vida vai acabar aqui um dia. Por isso que é pura vaidade. Por mais firme que estejamos, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Entenderam o que eu falei nisso? Que você se encontrar na vida não é juntar tesouros. Você vai juntar tesouros, juntar, mas você não sabe nem quem é que vai levar. Não, vou deixar para os meus filhos. Pois treine eles bem para administrar o que você vai deixar para eles. Porque senão eles vão botar no mato. Porque nós vemos muito isso por aí, né? As pessoas se matam de trabalhar, não aproveitam a vida, deixam tudo para os filhos, mas não ensinam os filhos a cuidar. Então, quando eles partem e os filhos tomam de conta das coisas, o que é que eles fazem? Uma boa parte joga tudo no mato.
porque não sabe lidar com aquilo, não foram treinados para aquilo. Então ele não sabe administrar as riquezas que os pais deixam. Não estou dizendo todos, alguns, né? Alguns não sabem, porque os pais não ensinaram. Aí pega, vende todos os bens dos pais e gasta tudo, depois fica alguns até na miséria. Alguns ficam na miséria, certo? Então, você não sabe nem quem é que vai levar essa riqueza. E aí você vive só amontoando tesouros, achando que isso é muita vantagem. Cuidado com isso, é o que o salmista está nos advertindo aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Vamos para o Salmo 90. Salmo 90, verso 1 ao 6. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Por 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. É assim a nossa vida, né? Passa rapidamente. Assim são os nossos dias. Outra referência, Salmo 103, e verso 15. Diz o seguinte: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. É dessa forma que funciona a nossa vida, né? Passa rapidamente, é como o vento que leva. E aí temos que estar sempre prontos para o fim da nossa vida. Nas 3 situações que eu citei, quais são? Lembra? Volta de Cristo, a nossa morte, breve, né? Ou os viver os 100 anos. Né? Temos que estar sempre preparados para essas 3 situações. Não sabemos o que acontecerá primeiro. Este acúmulo de ilustrações existe por 2 motivos. Tudo o que falamos, né, sobre a brevidade da vida, por 2 motivos, para a gente concluir. Primeiro, elas devem motivar o não convertido, a pessoa que não entregou a vida a Cristo ainda, a considerar o quão curto é seu tempo e a importância de estar pronto para encontrar-se com Deus. Então, esse é o primeiro propósito desse estudo, né, sobre a brevidade da vida. É para que a pessoa que não entregou sua vida a Cristo ainda avalie a sua vida. E que você pode se encontrar com o Criador a qualquer momento, para prestar conta da vida que Ele lhe deu. A vida não é prestar conta da sua vida, por isso que eu não digo, não é prestar conta da sua vida, é da vida que Ele lhe deu. Lembra que eu falei que os pais têm que ensinar os filhos e treinar seus filhos para administrar os bens que deixarem como herança? Lembra? Deus fez isso. Ele criou o ser humano e Ele tem uma ferramenta para treinar essas pessoas a entregar a vida a Jesus. Sabiam disso? Qual é essa ferramenta? A Bíblia. Deus não criou o ser humano e deixou ele por obra do acaso, não. Ele deixou a Bíblia escrita para que o ser humano pudesse conhecer as Escrituras e ser treinado a entregar a vida a Cristo. Foi isso que Deus fez. Porque Ele é um ser maravilhoso, né? É um Criador maravilhoso e um Pai maravilhoso para aqueles que já entregaram a vida a Ele. Então, Ele quer que o ser humano faça isso. Entregue a vida a Ele. Por quê? Porque Deus deu essa vida para o ser humano administrar. Então, o ser humano tem que administrar essa vida que Deus deu a ele para voltar-se para Deus. Para que o nosso corpo ele volta para o pó, né? E a vida, o espírito volta para Deus. É isso que Deus quer. Então, nós vamos prestar conta disso. Porque Deus vai pedir contas. Olha, eu lhe dei a vida. Eu já falei várias vezes sobre isso, né? Que nós somos um milagre de Deus. Nós estamos vivos por um milagre de Deus. Porque Deus escolheu um espermatozoide dentre tantos milhões. Escolheu um. Você vai fecundar o óvulo, você vai nascer. E nós estamos aqui. Então nós somos um milagre.
Então Deus nos deu essa vida e Ele quer que a gente administre essa vida. Para quê? Para voltar para Ele. Certo? E está aqui o manual, é a Bíblia. Ele ensina bem direitinho como é que a gente faz. E aí ele vai chegar lá e vai perguntar: o que é que você fez da vida que eu te dei? Não, Senhor, o mundo era bom demais, né? Tinha muitos prazeres da vida para eu curtir. Eu tive que aproveitar a vida primeiro. Aí lá sem Deus, né? Que eu disse que você tem que aproveitar a vida com Deus. Mas muitos não querem aproveitar com Deus, querem aproveitar sem Deus. Mas vai chegar um dia lá e prestar conta com Deus. Não, Senhor, é porque eu achei que quando chegasse aqui, né, a gente podia dar um jeitinho, bater um papo legal, né? Tem gente que diz isso, sabia? Não, mano, eu chegar lá, eu me acerto com Deus. Meu amigo, a prestação de conta lá é o pingo nos i, viu? Bem direitinho. Não é como a gente pensa, não. Que a gente vai dar um jeitinho brasileiro na propinazinha, né? Senhor, me aceita aí, né? Não é assim que funciona, não, lá. Certo? Porque ele já deixou tudo escrito e registrado como é que vai ser. Então não tem como fugir disso aqui. Deus não vai abrir exceção, não, viu? A gente tem a mania, né, de buscar exceções nessa vida. Não, para dar um jeitinho aí, abrir uma exceção aí para mim. Com Deus não tem isso, não. Porque Ele já criou a regra. Ó. E lá com Ele não tem exceção. Certo? Ou cumpre a regra, ou então nada feito. Certo? E a regra é entregar a vida a Cristo para viver na eternidade com Ele. O segundo ponto é que as pessoas, né, elas devem fazer com que os cristãos numerem seus dias. Né? Todas essas observações que nós fizemos, né, devem fazer com que os cristãos numerem seus dias. Ou seja, contem seus dias, administrem os seus dias para alcançar um coração sábio. Como está escrito lá em Salmo 90, em verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Contar os nossos dias não é adivinhar quantos anos nós vamos viver, não. Eu entendo como administrar os nossos dias, viver os nossos dias para alcançar um coração sábio. Então, ensina-nos a contar os nossos dias, reconhecer essa brevidade da vida, saber que nós vamos partir a qualquer momento, saber que nós temos que aproveitar os dias que Deus nos deu para a glória dEle, para servir a Ele, para dedicar tempo a Ele, para glorificar o nome dEle. Isso é saber contar os nossos dias. Para alcançarmos um coração sábio, é buscar o conhecimento da palavra de Deus, para alcançar a sabedoria, é respeitar o Senhor, porque esse respeito a Deus é o princípio do saber, como diz Provérbio 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Os loucos desprezam isso, né? Os loucos desprezam a sabedoria, ou seja, desprezam o respeito a Deus, desprezam Deus. Então as pessoas loucas é que desprezam o Senhor. E eu já falei algumas vezes, né, para os irmãos, não se preocupe quando você pregar para alguém, essa pessoa lhe rejeitar. Ela não está te rejeitando. Bota isso na sua cabeça. Não está te rejeitando. Está rejeitando a Deus. Você não está levando a mensagem de Deus para a pessoa? Se ela não quer essa mensagem, é porque ela não quer Deus. Então você não vai obrigar ou forçar as pessoas a buscar a Deus. O próprio Deus não faz isso. Deus não obriga ninguém a seguir a Ele. Deus fez toda a obra e só mostra. Eu fiz isso. Enviei meu filho para morrer, para salvar. Se você se arrepender de seus pecados e crer nele, você vai para o céu. Deus expõe, né? A Bíblia diz em Deuteronômio: eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Então Deus expõe o que é que tem. Qual é a realidade? Existe a vida, existe a morte, existe a bênção, existe a maldição. Mas Ele dá um conselho: escolha a vida. Ele dá o conselho. Então o ser humano é que precisa conhecer e atender o conselho de Deus. Eu vou escolher a vida. E quem é a vida? João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então escolha Cristo. Em outras palavras, irmãos, quando a gente vai juntando as peças do quebra-cabeça, o que Deus está querendo dizer é isso. Olha, tem a vida eterna, né? Tem a vida, a morte, tem a bênção, tem a maldição, tem o céu e o inferno. Escolha Jesus, porque Ele é a vida. E aí você vai viver eternamente nas bênçãos de Deus. É isso que Deus quer. Então entendemos hoje, irmãos, essa brevidade, né? E esse estudo, ele serve para isso, né? Para alertar as pessoas, não é amedrontar ninguém, fazer medo, não.
é mostrar a realidade e alertar as pessoas que não se converteram ainda a se converter, tá? Porque é a melhor decisão a se tomar na vida, sem pressão, ninguém aqui vai pressionar ninguém, não vou já fazer um apelo não, né? Quem quer aceitar Jesus, vem aqui que eu vou fazer uma oração com você, né? Não vou fazer isso, a gente não tem costume de fazer isso, porque eu fiz isso uma vez, não estando no púlpito, estando aí, né? Não na igreja bíblica, em outras, e fui pressionado. Uma vez o pastor fez o apelo e eu namorava uma menina lá da igreja, vocês têm ideia, eu era descrente, namorava uma menina da igreja. Aí o pastor fez o apelo lá e tal. E aí, quando fazia o apelo, a família da minha namorada olhava logo para mim, né? Tu vai, eu vou contigo, não sei o quê. Eu digo, não, peraí, tenha calma. Teve um dia que eu fiquei tão suado e nervoso que hoje eu vou, né? Então fui constrangido a fazer uma decisão, né? Tomar uma decisão. E depois que eu ouvi o evangelho verdadeiro, eu entendi que eu não tinha feito a decisão. Então por isso que eu não faço isso, certo? Porque eu fui vítima disso, né? Desse engano. Não estou criticando quem faz apelo não, certo? Mas eu fui enganado dessa forma, então eu tenho esse trauma, né? Então não vou querer traumatizar ninguém, que eu passei por isso, certo? Eu poderia, se eu não tivesse ouvido esse outro evangelho, no sentido do evangelho verdadeiro mesmo, eu poderia estar enganado até hoje, achando que era crente sem ser, certo? Então por isso que nós não fazemos essa pressão, nós fazemos como Deus ensina. Expõe o evangelho, a palavra de Deus, e quem se sentir assim, tocado por Deus, que entendeu o caminho, entendeu o que tem que fazer, então você nos procure, que a gente vai lhe orientar, né, nos passos em que você tem que fazer para entregar a sua vida a Cristo. Eu entendo assim, quando você se sente incomodado com a palavra de Deus, que você, não, eu tenho que procurar o pastor para conversar, porque eu tenho que mudar de vida. Eu entendi pela palavra de Deus que eu tenho que entregar minha vida a Jesus, que não dá para eu viver como eu estou vivendo. Eu entendo assim, quando você está sendo incomodado dessa forma, na verdade você já se converteu. Você só precisa publicar. Tá? Eu não vou mais falar para você se converter, porque você já se converteu. Você já entendeu que é um pecador, você já entendeu que tem que se arrepender dos seus pecados, você já entendeu que tem que viver uma nova vida, então você já entendeu o Evangelho. Você só precisa agora publicar a sua decisão. Dizer, eu creio no Senhor Jesus Cristo e hoje eu sou uma nova criatura. É apenas isso que eu entendo, certo? Então, não vou fazer apelo para ninguém, certo? Se você entendeu, você pode nos procurar e nós vamos lhe ajudar a publicar a sua decisão. E se você já se converteu, então esse estudo serve para te confrontar a viver uma vida mais dedicada a Deus. Entendendo que como nós podemos partir a qualquer momento, então não posso viver a vida de qualquer jeito, só em busca dos bens materiais dessa vida. Eu tenho que me envolver na obra de Deus, eu tenho que buscar um ministério na igreja. Se eu sou um crente, irmãos, eu tenho que frutificar. Então eu tenho que me envolver na igreja, eu tenho que buscar um ministério, eu tenho que ser uma pessoa ativa na igreja, eu tenho que estar ajudando, eu tenho que estar envolvido nas coisas de Deus, nos projetos da igreja, nas programações da igreja, eu tenho que estar ativo, presente. Porque os dias são rápidos, eles passam rapidamente, nós voamos. Então nós precisamos aproveitar os dias que Deus nos deu nessa terra para glorificar o nome dele. Então esse estudo ele traz essas duas vertentes, né? Um alerta para os descrentes e também um alerta para os crentes, para que eles se dediquem mais ao Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela graça do Senhor em nossas vidas. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, Pai, que nos traz essas advertências, esses alertas, porque às vezes vivemos na comodidade dessa vida, do mundo, às vezes conformados com esse mundo, muito satisfeitos em estar aqui, e não podemos, Senhor, nos conformar com este século. Temos que ser transformados a cada dia pela Tua palavra, para engrandecermos e exaltarmos o Teu santo nome, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Pedimos ao Pai as bênçãos do Senhor sobre aqueles que também ainda não se converteram, que o Senhor possa estar falando aos seus corações, para que eles tomem essa decisão por Ti, para estarem preparados para o encontro com o Senhor. Nós pedimos as bênçãos do Senhor pela noite, a Tua proteção, o Teu cuidado, e pedimos as bênçãos do Senhor pela semana, Pai, a vitória sobre o mal e sobre o pecado. E oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos. Deus abençoe.
e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.